Olá, meus queridos telespectadores, muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sintonia no nosso programa, no Visão Trabalhista em Debate. Sejam bem-vindos a mais um tema importante e sério que nós vamos discutir. O programa Visão Trabalhista em Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que está pertinho da gente, aqui perto de você também, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino, que é presidido pelo nosso querido amigo e companheiro Jorge Nazareno, o Jorginho. O programa Visão Trabalhista em Debate está disponível também na internet, você pode acessar o nosso portal, sindmetal.org.br, clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e também, claro, acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade e profissionalismo a você, trabalhador e trabalhadora. Participem e tiverem alguma dúvida, ligue no sindicato 36517200, o telefone está aí no seu vídeo, você pode ligar e ter aí acesso a outras informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que está com você sempre. A cada dia, a Abrea colhe o fruto da luta contra o amianto. Em 2012, a associação vibrou, porque 2 donos da Eternit foram condenados a 16 anos de prisão pelas mortes de cerca de 3.000 pessoas, entre trabalhadores e população do entorno da fábrica, em razão da contaminação por exposição ao mineral altamente tóxico. Neste ano, temos muito mais comemoração e vamos falar um pouco mais dessas comemorações que o Visão Trabalhista em Debate convidou hoje Eliezer João de Souza, presidente da Abrea, a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Eliezer, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eduardo, por ter convidado a gente para vir aqui falar desse tema, né, e desse mal da humanidade, né, nem dos trabalhadores só. Mas, primeiramente, eu quero agradecer também o Jorginho, o Clemente e todos os metalúrgicos na diretoria, a categoria, porque é um sindicato que prisma muito para esse negócio, para essa situação do trabalhador, né? Inclusive, é um dos sindicatos que consegue fazer um simpósio todo ano para discussão da CIP e do saúde dos trabalhadores de direito. Isso é muito importante e muito bom para o próprio trabalhador, né? E dizer para você, para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, na verdade, a gente tem algumas vitórias. A luta é muito dura, muito difícil, porque morrem muitos companheiros valorosos que morrem contaminados, mas fazendo já 17 anos essa luta que a associação existe, a gente tem algumas coisas que comemorar. Uma delas eu diria para você, para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, que é as caixas d'água praticamente não existem mais, né? Isso é o mercado praticamente já está banido, praticamente, eu acredito que nem a Eternit, que ainda tem o mercado de amianto, é dona da mina em Minas Sul, não está mais fabricando caixa d'água de amianto. Inclusive a própria Eternit já está fabricando outros produtos sem amianto, né? E tem outras empresas também fazendo isso. Mas o que mais chama atenção hoje, que aconteceu dia 7, Eduardo, é importante frisar aqui para os telespectadores, é justamente o processo aqui de Osasco, do senhor Yura Zoldini, né? Que faleceu em 2005, esse processo foi aberto um pouco quando ele morreu, e a família dele tocou esse processo. E esse processo a gente foi ganho aqui, por exemplo, a Justiça deu ganho de causa no valor de R$600 mil em São Paulo, e a advocacia, os companheiros da Aline Roberto, advogado que trabalha com a Abrea, recorrer desse valor, aumentou esse valor para R$1 milhão, e quarta-feira, dia 7, o TST em Brasília julgou favorável a esse R$1.000. E porque nós estamos sabendo que está escrito, inclusive, no laudo desse processo, e na própria informação dos advogados, que provavelmente não vai ter reversão, não tem como recorrer esses valores, que a Eternit pode até querer recorrer para a gente de parcelamento e tudo mais, mas os valores que não tem mais condições, e geralmente teria de executar esses valores. Então, isso aconteceu dia 7, o Brasil inteiro está sabendo disso. Isso é muito importante para a nossa luta contra o amianto, porque vem reparar um dano causado pela doença, não tem dinheiro que paga a morte, nem a doença de ninguém, né? Exatamente. Mais ou menos mostra que as empresas estavam completamente erradas. E quando você falou dos 2 magnatas da Eternit, um suíço e um belga, que estão condenados a 16 anos de prisão, exato. Um deles faleceu, o belga faleceu, o suíço, o senhor Stephen Smith, mas ele foi revisto o processo o ano passado e ele subiu mais 2 anos, foi para 18.
E este ano ainda, até o final do ano, esse processo deu em Turim, por causa do trabalhador da fábrica de Casal Monferrato, que lá morreu muitos familiares que nunca tinham nem entrado na fábrica. E agora, neste ano, vai ser julgado definitivamente esse processo em Roma, né? E está se mobilizando, alguma pessoa deve ir para lá para assistir esse julgamento. Então, este ano, a gente tem a conclusão dessa condenação na Itália. Como o senhor bem citou, e reforçando, o dia 7, realmente, o Tribunal Superior do Trabalho ordenou que a Eternit pagasse R$1 milhão à família. A relação da Abrea, neste caso, foi fundamental para que isso fosse concretizado, né, Eliezer? Não, sem a Abrea, é claro que não existia nada disso. Eu até diria para você que, se eu estou vivo, eu agradeço a Abrea, porque se eu não tivesse feito uma operação tirar nós de amianto da Presa em 2000, quando realizamos o Congresso Mundial do Amianto e Osasco, inclusive com a ajuda dos metalúrgicos, muita ajuda, geralmente nós não tínhamos tido êxito, não. E toda essa luta contra o amianto, não resta dúvida, existe um aglomerado de um coletivo muito forte em torno dessa luta hoje, eu diria do Marco Mastin, deputado estadual, autor da Lei de São Paulo, da Fernanda Gianazzi, hoje aposentada, que ganhou um prêmio também dia 7 da revista CIP pela nossa luta contra o amianto, né? Mesmo depois de aposentada. E então todo esse coletivo, toda essa mobilização que hoje em torno da Abrea se flui, tem a ver com a associação organizada, porque depois da associação organizada, por você ter uma ideia, eu saí da Eternit, fui mandado embora lá em 1981. Eu fui saber que a minha cancerígena em 1985, em 1995. 14 anos depois, eu e todos nós, geralmente não sabíamos de nada, né? A empresa nos ocultou essa informação, ela fez tudo para poder camuflar isso. Hoje nós temos dados conclusivos que mostram como ela fazia para poder enganar a gente, para poder deixar isso sem o nosso conhecimento, não tenho dúvida disso, né? Então, hoje, essa mobilização da Abrea, e outra coisa é bom que se dita aqui, a luta de Turim, de Casal Monferrato na Itália, em 1970, onde foi o auge da produção do Brasil, lá os trabalhadores já estavam mobilizados contra o amianto e já trabalhando muito bem para a associação, que lá tem mais de 40 anos essa associação, para reverter a situação desse, já estava matando gente demais, né? E nós aqui não sabíamos nada disso, vamos levar 13, 14 anos para ficar sabendo que o amianto é cancerígeno. A luta contra o amianto é o tema do nosso programa de hoje. O meu convidado é o presidente da Abrea, Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, o senhor Eliezer João de Souza. Você pode participar do programa enviando suas perguntas ao nosso entrevistado. visãoedebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o Eliezer tratando desse tema tão importante. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoedebate@ig.com.br. Eliezer, presidente da Abrea, é o nosso convidado hoje, tratando o tema a luta contra o amianto. Eliezer, qual a função que esse trabalhador que veio a falecer, que a família foi indenizada, e já está decretado o valor de R$1 milhão pelo TST, a Eternit. Qual a função que ele desempenhava na Eternit e quanto tempo ele ficou na Eternit? Eu agradeço até pela pergunta, Eduardo, porque geralmente é importante frisar essa situação que você faz a pergunta. Primeiramente, o Yuri Zodini, ele foi engenheiro, era engenheiro, né? Ele é descendente de russo. Ele trabalhava como engenheiro e também me parece que ele trabalhou na função de venda na Eternit. E ele trabalhou 4 anos só na empresa, né? Tinha uma sala muito longe da produção, das máquinas, da fabricação. Então, esse processo do Yuri Zodino mostra claramente que dentro da fábrica da Eternit, em Osasco, qualquer fábrica, não tinha controle de nada. O pó, ele estava em qualquer lugar, no escritório, na cozinha, em qualquer lugar dentro da fábrica, esse pó existiu, né?
E existia esse tempo todo, então quem estava no entorno da fábrica, dentro da fábrica e também no entorno da fábrica, justifica isso, uma senhora que mora próxima à fábrica, que tem, também, nem sei se ela está viva, está com mesotelioma, que é uma doença típica de amianto. Então, geralmente, isso prova que o amianto não tem fronteira para poder contaminar e matar o ser humano, né? Ele era engenheiro. Quanto tempo ele trabalhou na empresa? Trabalhou 4 anos. Ele trabalhou de 2000 eu não lembro o tempo que ele trabalhou, porque ele trabalhou numa década de, não sei se foi de 60, 50 ou 60. Mas foi num tempo que, inclusive, muito anterior eu entrar na fábrica, ainda era a coisa era muito mais difícil ainda para os trabalhadores ali. Eliezer, qual a doença que ele contraiu e como é que ele descobriu? Então, a doença que ele contraiu é mesotelioma, né? O mesotelioma de pleura. O mesotelioma ele dá de 3 formas, dá da pleura, dá no peritônio, no pericárdio. O mais comum é de pleura, né? É um câncer que não tem sobrevida. As doenças do amianto, na verdade, todas elas, nenhuma tem cura, nem tem remédio, mas o mesotelioma é muito pior. Porque depois que está constatado o mesotelioma, o máximo que viveu até hoje foi 1 ano e 2 meses. Máximo. Isso é o máximo que viveu. Então, eu estou aqui com um retrato, depois eu vou exibir aqui do Aldo Vicentino, você pode estar olhando aqui, está na minha mão. Ó. O Aldo é nosso advogado, morreu com mesotelioma. O Aldo, depois que foi constatada a doença, daí a 3 meses está sepultando ele. É muito rápido. É um tumor tão horrível que só quem vê as pessoas com isso que é capaz de acreditar naquilo. Você tem uma ideia, os telespectadores estão ouvindo o programa, tem uma ideia. Aquilo ali de 15 dias, o Aldo tirava 2 litros de líquido da pleura, da pleura, sabe? E se ele não tirasse, não aguentava mais, porque começava a comprimir e doer muito, era terrível. E ele, pra você ter uma ideia, ele foi para o hospital, operou e voltou para ser enterrado. Então, o mesotelioma é uma doença típica de amianto. E outra coisa, o mesotelioma, o pior é isso, porque a asbestose, às vezes, é muita concentração de amianto no pulmão, que resseca o pulmão, endurece, né, o tecido pulmonar. O mesotelioma, basta uma fibra e o pior, às vezes dá exposição para levar até 50 anos para poder aparecer a doença. Eliezer, esse caso, na sua opinião, do engenheiro, demorou a ser julgado? Olha, levando em consideração a morosidade da justiça do Brasil, eu até diria para você que isso não demorou muito não. Porque nós temos alguns processos que estão com mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Isso que ele perguntou agora. Um processo que andou meio rápido. Então existe casos em tramitação? Nossa, existe muito caso. Você tem números mais ou menos? Olha, eu não tenho números exatos? Na breia, não estou, porque nós hoje trabalhamos com processo de São Caetano, processo do pessoal lá da Vibrar no Vale do Paraíba, e trabalhamos com processo também aqui de Osasco. Então tem casos em tramitação, então? Tem muito processo de tramitação. E eu queria aproveitar, já saber essa pergunta, por favor, fazer um convite aos telespectadores do programa. Por favor. E inclusive algumas pessoas que estão nos ouvindo, que trabalhou e que tem algum conhecido que trabalhou, familiar, nos procurar, porque nós estamos abrindo os processos contra os acordos extrajudiciais, que é um valor que a firma não pagou para ninguém nos acordos que ela fez durante esse tempo todo, que ela fez um documento particular de transação, e em cima desse documento ela começou a indenizar por conta própria. Depois teve alguma coisa da justiça, mas aí a gente criticou o barraco, alguma coisa parou e a justiça está dando ganho de causa, não está difícil ganhar esse processo. Só que a pessoa que fez o acordo, ele tem que nos procurar para a gente poder abrir o processo. É os danos morais que a empresa não pagou para ninguém. E esse processo está se dando. A gente está abrindo esse processo contra a Eternit, contra a Brasilite, contra toda a empresa que trabalhou com a Amianto que fez acordo, né? E aí é importante falar isso, porque tem muitas pessoas que nos procurou, não foi mais, e ele está perdendo de ganhar um dinheiro, principalmente, que é dele, que está na empresa, só abriu o processo para ressarcir. Agora, para fechar esse bloco, voltando sobre a condenação dos donos da Eternit, Eliezer, eu queria saber da sua opinião o seguinte: a condenação dos donos da Eternit deu um fôlego na luta contra o amianto? Olha, Eduardo, o telespectador, foi muito importante esse julgamento, porque é o seguinte: nós devíamos discutindo já com os movimentos nacional e internacional aquele julgamento que a gente tem de fazer, por exemplo, quando faz as guerras normalmente, né, internacionalmente, para poder justificar o erro das pessoas responsáveis por morte, principalmente
O amianto, se a gente for levar a sério, ele matou muito mais do que muitas guerras nesse mundo. Porque o amianto, ele mata, antes de Cristo existir amianto, e você vê a Europa inteira usou isso, o mundo inteiro, e agora que vem à tona, muitos que sabiam ficou quieto, calado, né? O lobby foi muito forte para poder seguraram muito o lobby, a empresa, até hoje faz, mas no passado foi pior. Então mataram muita gente, está matando e ainda vai morrer muita gente. A curva ascendente das mortes, até 2030, ela está muito ascendente, e por incrível que pareça, isso está ocorrendo. Na prática, na evolução da luta, que a gente vai atrás disso, esses dados comprovam isso. Então, não resta dúvida, esses senhores, eles tinham, inclusive esse Stephen Smith da Suíça, ele chegou a trabalhar, ele chegou a vir em Osasco, trabalhou aqui nessa fábrica de Osasco. Ele é filho do dono, depois passou o dono, é um cara bilionário, né? E que, na verdade, eles foram culpados por tudo isso, e principalmente trabalhadores que não tinham conhecimento de nada vieram a sofrer e as famílias também sofrendo consequência disso, né? Você tem uma ideia da irresponsabilidade deles. Quando eu trabalhava na fábrica, ontem mesmo na reunião eu estava discutindo isso. Eles doavam aquele resto de pó, de amianto, as pessoas levavam aquilo para os quintal, colocavam aquilo lá no terreno dele, concretavam em cima, criança, todo mundo em cima daquilo. E esse pessoal já sabia que o amianto era cancerígeno, viu? Que de 1906 já teve dados concluindo que o amianto era cancerígeno. E aí, em 1928, tem dados, e daí para cá foi aprimorando os dados. Então, ele já sabia que o amianto era perigoso e continuou levando os trabalhadores a isso sem conhecimento nenhum. A luta contra o amianto é o tema do programa de hoje. Eu vou encerrando esse segundo bloco e vou te pedir um favor aí em casa. Não mude de canal. Eu sempre vou estar com você. Fique conosco. A gente vai rapidinho para o intervalo, menos de 1 minuto e já estamos de volta. Um tema importante. Fica comigo? Então, já a gente se encontra. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Não saiam daí. Eu não disse a vocês que o intervalo seria rapidinho? Obrigado pela sua audiência, fica conosco, que o tema é importante hoje, é a luta contra o amianto. Estou recebendo aqui o Eliezer João de Souza, que é o presidente da ABREA, Associação Brasileira de Expostos do Amianto, e a sua audiência é muito importante para que esse programa continue no ar e para que nós possamos ter essa relação bem amigável e de companheirismo. Eliezer, eu queria saber de você que no mês passado, a ABREA, a associação, né, promoveu em Osasco a Semana de Combate ao Amianto. Isso. Eu queria que você desse aí o resultado dessa semana, como foi o balanço, como foi a participação osasquense nessa semana tão importante na luta contra o amianto. Então, é importante você fazer a pergunta porque nós temos uma lei em Osasco, de 2001. Essa lei, ela constitui em Osasco, obrigatoriamente, o poder público, a prefeitura no caso, de promover a Semana contra o Amianto junto com a ABREA, né? E nós fazemos isso desde 2001. Então, essa semana, ela, no artigo 2 da lei, está bem explícito isso, né? A prefeitura é obrigada a confeccionar os material, dar o local. Agora, nós fazemos isso tudo bonitinho, tudo com nos nos conformes, com o documento e tudo, né? Tudo legalizado. E conforme a lei também pede, que tem que ser legal mesmo, né? Aí a gente faz isso e nós ficamos geralmente uma semana no calçadão. Essa semana é feita com apoio da assessoria do Marco, que nos ajuda muito. Outras companheiras, às vezes de outras entidades também nos ajudam, né? A ABREA hoje se tornou uma entidade muito conhecidamente pela luta social. E esses movimentos também nos ajudam, os mercuriados também nos ajudam. E aí é o seguinte, essa semana tem o objetivo de informar a população dos males do amianto. Por que disso? Osasco hoje, é até bom que a população fique sabendo, infelizmente é considerada a cidade do câncer do amianto do Brasil, né? Por que isso? Porque aqui existiu a fábrica da Eternit, que foi, hoje no lugar da fábrica está o Walmart, que foi a maior fábrica da América Latina, né? E aqui trabalhou de 8 a 10 mil trabalhadores nessa fábrica. Por mais de 50 anos a fábrica funcionou. Além dela, teve também a Lonaflex, que nós também estamos caminhando esses trabalhadores junto com o Sindicato Metalúrgico, o Clemente, inclusive, que participa conosco,
para poder fazer os exames. Então, como a doença não tem cura, e nós fazemos essa semana e pegamos o nome das pessoas que ainda não sabem, familiares, para poder estar encaminhando para fazer exame, e aí se tiver alguma coisa, a gente encaminha para o processo. Né? Agora, você está com uma propaganda aí no seu peito aí, chega de espera. Eu quero um centro de tratamento de tratamento de câncer em Osasco. Queria que o nosso câmera... Olha lá, fechasse aí, que beleza. Olha lá, Elisete. Então, é uma luta também que vem paralela a essa luta de você da Breia, né? Uma coisa está junto da outra. Não com dá, certeza. Não dá para distinguir uma coisa da outra, porque os doentes do ambiente, a maioria somos com câncer, né? Sim. E o câncer aqui na nossa região é um absurdo, aqui tem essa região inteira, não tem um tratamento. O câncer não tem tratamento, mas não é prevenção, né? Chega de espera. Chega de espera, Hospital do Câncer, contra o câncer Osasco já. Atualmente a sociedade, na sua opinião, é mais consciente em relação aos males que o amianto pode causar? Você acha que é mais consciente? De Osasco? Você acha que a população é mais consciente? Não, a mais consciente do Brasil é Osasco. Mas mesmo assim tem muita gente que não sabe de nada. Quando nós colocamos uma barraca no centro de pessoa para muita gente passar lá não sabia. Então, o resto do Brasil tem muita gente mais também que não sabe disso. Mas eu quero aproveitar o seu programa para avisar que nós temos Assembleia Geral toda a segundo sábado do mês, amanhã inclusive. Agora estão fazendo a Assembleia aqui na rua Dona Primitiva, no 145, primeiro andar, sala 22. Amanhã, 10 horas, estaremos lá. Quem se tenite, quem quer saber da nossa luta, nossa história, vai lá. E outro dado importante é fazer mais uma vez o convite, aproveitar, estamos aqui no ar, para os ex-trabalhadores de tenite, que fez acordo com a empresa, nos procuram para abrir o processo para poder ressarcir os danos morais. As pessoas que já morreu, o marido já morreu, o prazo é só 2 anos, infelizmente. Mas a pessoa que ainda está viva tem um pouco mais de tempo, e isso é importante porque ele está perdendo e ganhando dinheiro. E a empresa geralmente vai fazer tudo para não pagar. Agora, quem tem que correr atrás? Nós estamos correndo atrás e eles procurar, tá? Informação importante. Nosso endereço é muito fácil, nosso telefone eu vou deixar no ar aqui, é 3681-2710, 3681-2710 da Breia. Tá certo. Só repete o telefone, 3681... 27 27 10, tá? De segunda a sexta, no horário comercial. O nosso plantão está com algum probleminha, mas na terça e na quarta e na sexta, geralmente, tem pessoas o dia inteiro na Breia. Tá certo. Eu queria saber, quantos anos existe a Breia? A Breia existe desde 5 de novembro de 1995. Está fazendo agora, acho que 16, 17 anos, né? A luta contra o amianto. Eu diria para você, Eduardo, e para o programa, os telespectadores do programa, que é o seguinte: com muita dificuldade, trabalho sem fim lucrativo, a entidade que trabalha com voluntariado diretamente, todos nós somos voluntários nessa luta, eu diria que se não fosse a Breia, muitas pessoas já estavam com problema mais sério, apesar de ter morrido muita gente, mas ao menos hoje ninguém sabe que o amianto é cancerígeno. E a literatura internacional e nacional, a maioria dos médicos, conscientes da situação e que luta através contra as doenças a favor da saúde, sabe que o amianto é cancerígeno. Uma maioria absoluta do mundo tem certeza disso, né? Então a Breia hoje é uma entidade que tem um respeito muito grande pelo trabalho que faz, e esse trabalho é feito não só pela Breia hoje, né, mas pelo um enumerado de pessoas, né, um conglomerado de pessoas que engloba essa luta, com o Sindicato Metalúrgico, o Conselho Sindical de Osasco e região, o CISO, né, através do companheiro Góes, todo o sindicato de Osasco, eu diria que toda a classe política, a maioria, tem recebido essa luta. Quem é militante em Osasco sabe disso, então aqui em Osasco não é difícil fazer essa luta. O difícil é lá para Goiás, é lá para Bahia, é lá para os estados, que ainda está difícil. Você citou alguns nomes aí, eu queria saber agora, para encerrar da minha parte, quais são os principais parceiros na luta contra o banimento do amianto? Obrigado pela pergunta. Um dos principais parceiros em Osasco na luta contra o amianto, eu diria que é o deputado Marco Martins, autor da lei que proíbe no estado de São Paulo, né? E junto com o Marco Martins veio o movimento sindical. Eu diria para você que todo o movimento sindical de Osasco, não tem distinção aqui de central. Todo o movimento sindical, através do Conselho Intersindical de Osasco e região,
que é gerenciado pelo companheiro Dias de Góes, e a gente faz um trabalho muito bom aqui com eles, nos ajuda tudo, né? E hoje nós temos um companheiro aqui que eu quero fazer menção ao nome dele, que esteve aqui representando a Breia, que veio falar da semana contra o ambiente em Osasco, que é o Amaury Lima, que é assessor do Marco Martins. O Amaury é uma peça fundamental para o movimento social, não só para a Breia, mas na Breia a gente tem um respeito mútuo por ele, porque ele é um grande companheiro, um grande lutador, e está presente em tudo, eles precisam, não ter dificuldade. Então, o Amaury hoje é uma das pessoas fundamentais também na nossa luta contra o ambiente. Toda a diretoria da Breia, os familiares da Breia, das pessoas, né? Tá. Eu estou aqui com o Aldo Vicentinho, já faleceu, mas a família dele continua na luta conosco, Dona Gisele, diretora. Então a gente, eu diria para você o seguinte, não é fácil fazer essa luta, a gente sofre muitos companheiros que morreram, que a gente dava muito bem, né? Esse companheiro para nós na luta contra o ambiente, eles não morrem, estão presentes até hoje ainda. 3681-2710 é o telefone da Breia, você pode ligar e tirar mais dúvidas e sugestões com o pessoal que vai estar te atendendo. A Breia, Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença aqui de coração, pelo carinho, por ter recebido o nosso convite, do presidente da Breia, o senhor Eliezer João de Souza, por ter vindo até o nosso programa e trazido informações muito importantes. Eliezer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Sindimetal, ao Sindicato Metalúrgico, né? E vocês por terem nos convidado, e direi para você que a gente está à disposição para poder fazer aquilo que está no nosso alcance para acabar com o amianto no Brasil e no mundo. Eu quero finalizar com essa frase. Eu e os meus companheiros que estão contaminados, não tem mais volta, sabe? Que o amianto não tem remédio, não tem cura. Agora, nosso trabalho, se nós morrer hoje, qualquer um de nós, não morrer com o amianto, mas vão levar o amianto conosco, porque vão levar ele para debaixo da terra também junto com o corpo. Agora, nosso trabalho é para a futura geração, que ela não seja contaminada com amianto, para ter o sofrimento que nós que fomos contaminados temos hoje. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a você. A luta contra o amianto foi o tema do programa de hoje, você pode rever no nosso portal, sindimetal.org.br, e clicando na página do sindicato, claro, além de poder assistir esse, nós teremos outros programas à sua disposição para que você possa rever. Temas importantes, curiosidades, temas sérios que você pode estar envolvido e participando. É sempre o sindicato oferecendo a você temas importantes, não só para você, mas também para a sua família. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, num próximo programa. Tchau.